Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de matemática e vamos continuar com o tema multiplicação. Vamos lá. Para isso, eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês na página 60, onde diz assim, multiplicações com fatores com mais de um algarismo. Então, nas aulas anteriores, nós vimos como é feita a multiplicação com zero. Agora nós vamos aumentar o número de algarismos. Preste muita atenção. Vamos para os exercícios. Para a sua festa de aniversário, Alice comprou 14 caixas com 12 Maria Moles. Cada uma, quantas Maria Mole ela comprou? Veja bem. Para fazer esse cálculo, nós precisamos prestar bastante atenção para não ter erro. Para saber a quantidade de Maria Mole, podemos calcular o resultado assim, de 14 vezes o 12. Primeiro, nós vamos calcular 4 vezes o 12. Como vocês podem ver, 4 vezes o 12 deu 48. E depois nós podemos calcular 4 vezes uma dezena de 4 dezenas, depois calculamos 10 vezes o 12. 10 vezes 2 unidades são 20 unidades de dezena. 10 vezes uma dezena são 10 dezenas. Uma centena e 2 dezenas é o mesmo. Observe bem o cálculo. Primeiro, nós vamos calcular 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, 4 vezes o 12. Depois, nós vamos calcular 1 vezes 2 e 1 vezes 1. Preste bastante atenção, veja bem. Como é esse cálculo? Olha aqui. Observe, na unidade, quando eu multipliquei o 12 por 4, que deu 48, e embaixo dessa unidade do 8, o que eu vou acrescentar, professora? Sempre vou acrescentar o número 0, como vocês podem ver, foi acrescentado o número 0. Tá? Não pode ter, o número não pode estar ali. Embaixo da unidade sempre vai ter o 0. Aí eu comecei a multiplicar pelo 1. Então, eu multipliquei o 1 pelo 2, que deu 2. E 1 pelo 1, que deu 1. Então, ficou 120. Então eu já tenho o resultado? Não. Agora vocês vão fazer a soma. Então, vamos fazer a soma de 120, de 48 mais 120, que deu 168. Então, preste atenção. Não podemos nunca, de forma alguma, de maneira nenhuma, esquecer de colocar sempre embaixo da unidade o 0 antes de começar a outra multiplicação. Tá bom? Se a gente não fizer isso, a nossa conta vai estar errada. Vamos para a próxima. O pai de Felipe comprou um tablet em 13 parcelas de R$ 123 cada. Quanto custou o tablet? Para saber quanto custou o tablet, podemos calcular o resultado de 13 vezes 123 da seguinte forma. Primeiro, calculamos 3 vezes 123. 3 vezes 3 unidades são 9 unidades. 3 vezes 2 dezenas, são 6 dezenas. 3 vezes uma centena são 3 centenas. Depois nós calculamos 10 vezes 123. 10 vezes 3 unidades são 30 unidades ou dezenas. 10 vezes 2 dezenas são 20 dezenas ou 2 centenas. 10 vezes uma centena são 10 centenas ou uma unidade de milhar. Finalmente, adicionamos o resultado de 123 e 10 vezes 123. Galerinha, vamos lá. Esse resultado deu 1.599, ok? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3.
Coloque o zero embaixo da unidade. Começamos a conta 1 vezes 3, colocamos o número a partir da dezena. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Fizemos a conta, dá 1.599. Todos conseguiram achar? Vamos lá. Lourdes é costureira de uma pequena fábrica que confecciona aventais. Essa fábrica produz 252 aventais por dia. Quantos aventais são confeccionados em 13 dias? Para saber a quantidade de aventais confeccionados, vamos calcular da seguinte maneira. 13 vezes 252. Tem todo o esquema aí. 3 vezes 2 são 6 unidades. 3 vezes 5 dezenas são 15 dezenas, que é o mesmo que uma centena, e 5 dezenas. 3 vezes 2 centenas são 6 centenas. 6 centenas mais uma centena são 7 centenas. Depois nós vamos calcular esse valor vezes 10 vezes, que daria 252. 10 vezes 2 unidades são 20, ou 2 dezenas. 10 vezes 5 dezenas são 50 dezenas, ou 5 centenas. 10 vezes 2 centenas são 20 centenas, ou 2 unidades de milhar. Finalmente, adicionamos o resultado de 3 vezes 252 e 10 vezes 252. Em 13 dias, são confeccionados 3.276 aventais. Então, vamos lá. Observando aí o cálculo. 252. Vamos lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes o 5, 15. Ficou 5, subiu 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. 756. Colocando o zero embaixo do 6, que seria da unidade, vamos repetir. 252 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. 2. Vezes 1, 2. De novo. Fazendo todo o cálculo, dá 3.276. Acharam aí? Vamos lá. Vamos para a página 66, onde nós vamos entrar em alguns probleminhas. Vamos prestar atenção. Para preparar um churrasco, Marcos comprou 5 kg de linguiça, 3 kg de picanha e 2 kg de frango. Observe o preço na tabela e calcule quanto Marcos gastou no total. Vamos lá. Galerinha, o quilo do frango tá R$14. A linguiça R$15. O contrafilé R$33 e a picanha R$71. O problema diz que Marcos comprou 5 kg de linguiça. Então, a linguiça está R$15. Como nós vamos calcular? 15 vezes o 5. Quanto que dá 15 vezes 5? 15 vezes 5 deu 75. Depois, ele comprou também 3 kg de picanha. A picanha está R$71. Então, Marcos pegou 71 e multiplicou por 3, que deu 213. Tá bom? E depois, ele foi lá e comprou 2 kg de frango, que está R$14. 14 vezes 2, 28. Qual o cálculo final que nós vamos fazer? Vamos fazer 213 mais 75 mais 28, que totaliza R$316. Então, Marcos gastou no total R$316. Problema 2. Em um condomínio, há um prédio residencial com 21 andares. Cada andar tem 4 apartamentos com 3 dormitórios. Cada proprietário tem direito a 2 vagas de garagem no estacionamento. Quantas vagas de garagem há no total neste condomínio? Vamos lá. Como nós podemos ver? Quantos andares há nesse apartamento? 21 andares, com 4 prédios apenas. 4 residências, né, por andar. Então, para a gente saber quanto de garagem vai ter, nós sabemos que cada proprietário desse apartamento, cada dono de um apartamento tem direito a 2 vagas. Então, se a gente sabe que tem direito a 2 vagas, tem 4 apartamentos por garagem, como nós podemos fazer? 21
vezes 4, que é o número de apartamentos, né? E de andares, que deu 84. Eu vou pegar esse 84 e vou multiplicar por número de vagas por apartamento. Então, se eu sei que tem 84 apartamentos, eu vou pegar o 84, vou multiplicar por 2 para saber o resultado de quantas garagens há nesse condomínio. Então, 84 vezes o 2 deu 168. Então, há 168 vagas de garagem nesse condomínio. Problema 3. Um recém-nascido tem 300 ossos e à medida que ele vai crescendo, alguns ossos se juntam e formam um só osso. Na fase adulta, uma pessoa ela passa a ter 206 ossos, dos quais 27 estão em cada mão. Vamos lá. Qual o total de ossos das duas mãos de 15 adultos? Qual o cálculo que nós vamos fazer? Se nós adultos temos 27 ossos em cada mão, quantas mãos nós temos? 2. Então, o cálculo será o seguinte, 27 vezes o 2. 27 vezes 2, 54. Então, ao total, nós temos 54 ossos, contando com as nossas duas mãos. Eu vou pegar esse valor de 54, que eu sei que cada adulto, então, tem 54 ossos nas mãos. Contando com as duas, lógico. 54 e vou multiplicar por 15, porque ele quer saber quantos ossos tem 15 adultos nas duas mãos. Então, deu 810, tá bom? Vamos lá, prosseguindo, página 67. Que dados são necessários para responder à questão do problema 1? No caso, o que a gente precisou para responder esse problema aqui? Nós precisamos do valor, né? Do valor que foi pago e das quantidades. Porque se tivesse apenas o valor, a gente não ia saber quanto exato o Marcos comprou. Então, é importante para um problema ter tudo bem detalhado do que ele pede e do que ele precisa. Agora, número 2, pinte os cálculos que são necessários para resolver o problema 1. Aí nós fizemos, né, que foi o 5 vezes o 15, 2 vezes o 4 e 3 vezes o 71. Então, vocês vão pintar aí no livrinho de vocês. Número 3, você usou todos os dados do problema 2 para responder? Justifique. Não. O que nós usamos? Apenas o número de apartamentos por andares e o número de andares. Não foi necessário usar o número de dormitórios que ele ali descrevia, tá? Reescreva o problema 3 de modo que só permaneçam as informações necessárias para resolvê-la. O problema 3, ele fala, né, lá de quando era criança, quando é recém-nascido, quantos ossos tem, e na medida que vai passando, nós perdemos essa quantidade de ossos. Então, assim, são informações que, nesse caso, para fazer o cálculo de quantos ossos há na mão do adulto, não foi necessário. Então, vocês podem colocar da seguinte forma: na fase adulta, uma pessoa passa a ter 206 ossos, dos quais 27 estão em cada mão. Qual é o total de ossos das duas mãos de 15 adultos? Não necessariamente precisa falar sobre os recém-nascidos, tá bom? Agora vocês vão fazer as atividades propostas da página 61, 62, 63, 64 até a página 69. Um beijo e até a próxima aula!